Muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, 11 de outubro de 2022, agora são 8 horas e 54 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas, aquilo que é mais relevante, todas as principais notícias do dia ou do começo do dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, para que tome boas decisões, para que faça bons negócios. Esse é o nosso papel por aqui, certo? Vamos juntos nessa próxima hora, lembrando sempre que temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, ali colhendo as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões, tá certo? Então mandem as suas perguntas, as linhas de comunicação já estão abertas, pode mandar pelo YouTube, pode mandar pelo Instagram, por onde você estiver nos acompanhando, fechado? E mande também para nós de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio, tá certo? Ó, já tem pergunta aqui, né, no YouTube. Neide, fica com a gente que eu vou respondendo todas essas perguntas aí sobre a comercialização da soja, o que os analistas e consultores têm falado, tá? Para a gente trazer essas informações. Outro recadinho, já às 9h20, nós teremos conosco Jefferson Souza, analista de mercado de fertilizantes da Agrinvest, para falar de uma notícia bem interessante que recebemos ontem da agência Reuters, dizendo que o Brasil tem reexportação atípica de fertilizantes por falta de espaço de armazenagem. Tá ficando caro segurar esse fertilizante. O Jefferson vai explicar tudo direitinho para nós aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Vamos só entender o que está acontecendo no Instagram, me parece que por lá caiu, né? Mas estamos voltando e logo mais, então, quem estava nos acompanhando pelo Instagram já volta já a nos ver. Bom, senhoras e senhores, vamos começar com a nossa rodada de preços, porque hoje é um dia um pouco mais calmo para as commodities, eu diria até que é um dia negativo para algumas delas, é um dia de um pouco mais de aversão ao risco, mas nós precisamos lembrar que amanhã, para os grãos, tem novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, e aí sim a gente vai ver o que vai acontecer, quais serão essas informações que nos serão trazidas, portanto, pelo Departamento americano, tá? Bolsa de Chicago para começar. Soja está operando no vermelho, novembro com 13 dólares e 71 centos por bushel, cai 0,2% agora. O milho, 6 dólares e 98, 0,05% de alta. E o trigo recuando bastante, realizando lucros depois da disparada de ontem de quase 7%. 9 dólares e 24, 1,3% de baixa. Ainda em Chicago, o óleo de soja cai 1,7% para 64 centos mais 95 por libra-peso. O farelo, 405 dólares e 90 centos por tonelada curta, tem uma pequena alta de 0,05%, tá? Então temos aí o complexo soja meio lateralizado para o farelo, mas com baixa forte para o óleo que acompanha o petróleo. Você já vai ver que rapidinho você vai entender por que o óleo de soja está caindo tanto. Café, 0,1% de alta, 2 dólares e 17 mais 33 por libra-peso, alta de 0,06%. Para o açúcar, 0,7% de baixa, 18 mais 48 por libra-peso. O algodão caindo um tiquinho, 0,03%. Ontem subiu forte o algodão, hoje caindo um pouquinho, mas bem pequena a baixa, bem tímida, 88 centos mais 21 por libra-peso. No petróleo, como eu falei, dia de baixas um pouco mais agressivas. No WTI, a perda é de 2% para 89 dólares e 28 centos por barril. No Brent, referência para Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, 94 dólares e 42 centos, a baixa é de 1,8%, tá? Bom, ainda sobre as commodities, agora os demais grupos. O gás natural sobe 1,04% na manhã dessa terça-feira no mercado futuro norte-americano. O ouro tem uma pequena alta de 0,04%. A prata cai 1,2%, o cobre 0,2% de baixa, o dólar index, estava aqui a soja já na minha conta, o dólar index hoje volta a cair 0,2% de alta, 112.880 pontos. Ontem subiu o dólar index e superou, inclusive, a gente tem aí um cenário ainda muito incerto, muito nebuloso,
muita insegurança e muita volatilidade, principalmente. Acho que essa ainda é a palavra-chave e deve ser até que a gente tenha um entendimento de quadros macroeconômicos, financeiros, geopolíticos. Sabemos que a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia continua e não é pouca coisa, é muito severo o que está acontecendo, é uma ofensiva muito intensa, é uma agressividade muito considerável que a gente tem que observar nesses últimos dias, do final de semana para cá, e a gente pode ter ainda ações muito mais severas do que já observamos, né? Nós já pudemos perceber que o presidente russo Vladimir Putin não está blefando ou, né, algo nesse sentido em relação às suas ações que tem cometido lá no território ucraniano. Nessa segunda-feira voltou a bombardear a capital Kiev, depois da explosão lá na ponte que liga a Crimeia ao território russo. É a única ponte que liga os dois territórios. Isso aí, Putin não gostou não, hein? Não gostou e a coisa é séria. Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Baixa para o farelo, alta para o óleo, alta forte, e alta também para o milho. Levantamento da Agriinvest Commodities. Ainda falando da Agriinvest, trazemos o resumo do Eduardo Vanin sobre o mercado financeiro. Veja o que diz o analista de mercado. Bolsas em queda, petróleo abaixo dos 89 no WTI, o IDX estava subindo um pouquinho mais cedo, voltou a recuar, já acima dos 113 mil pontos, como eu falei, testou ali o 113, né, e depois voltou a ceder. Commodities em queda, vários sinais na Europa de menor crescimento, inflação alta e risco bancário. Dá para não ter aversão ao risco nesse cenário? Impossível, senhoras e senhores. O banco suíço Credit Suisse, sem dúvida, é grande demais para quebrar. Nessa lista dos grandes bancos demais para quebra, o Credit Suisse está na segunda posição na lista. Fica atrás apenas do JP Morgan, tá? A moeda chinesa continua perdendo terreno contra o dólar e também contra as demais moedas na Ásia. O crescimento chinês ficará abaixo do restante da Ásia pela primeira vez desde o início da década de 90. Tá? Então, isso é muito importante, até porque a China voltou do feriado da Semana Dourada, 10 dias de feriado aproximadamente, com um número crescente de casos de Covid-19. Isso preocupa o mercado, faz com que se multipliquem os números de províncias, de cidades, de municípios em lockdowns, e isso continua pesando na economia. O governo chinês, inclusive, sabe que esta política de tolerância zero do Covid-19, contra o Covid-19, ela tem um impacto muito agressivo, né? Olha só o que diz ainda o Eduardo Vanin. Na sexta-feira, antes do feriado, 30 de setembro, os casos de Covid na China estavam em menos de 600, quase todos na província de Xinjiang. Ontem, dia 10, mais de 2 mil casos em 36 cidades. Xangai e Shenzhen começaram os procedimentos padrão com fechamento de escolas, metrôs, shoppings, praças e bairros. O Nomura fala que 200 milhões de pessoas foram afetadas. As cidades continuam desviando recursos valiosos para o Covid-0. Muitas estão construindo quiosques de teste e centros de quarentena com dinheiro que deveria ir para a construção civil, sem falar nas equipes de vigilância que não param de crescer. Aliás, o único emprego garantido hoje em dia para muitos jovens de até 24 anos na China. Vocês imaginaram que a gente ia dar essa notícia em 22, né? Difícil pensar isso. Ações da Air China chegaram a bater limite de queda, tá? Ações de empresas de restaurantes recuaram de 5% a 10% entre ontem e hoje. E aí, a gente precisa entender até quando vai isso. E, de fato, não dá para entender, né? A gente sabe que tem né? Não podemos esquecer que a gente está falando de um governo totalitário, né? Um governo que é um governo autoritário, né? E vai tentar controlar ali as coisas da forma como for possível, da forma como é típico do governo chinês. Isso vai acontecer. Então, a gente vai continuar vendo os reflexos disso no crescimento econômico chinês, que, como eu disse, vai ser o menor em relação aos demais. Eu estou ouvindo o Campo Cidade. Enfim, a gente está olhando para tudo isso. Então, vamos continuar monitorando, vamos continuar tentando entender
o que pode vir da China, porque, claro, tudo que acontece por lá reflete no mundo todo, né? Então, isso está na conta e isso traz continua alimentando esse sentimento de insegurança, de cautela, de incerteza e de busca por ativos mais seguros, como é o caso do dólar, como é o caso do ouro, enfim, como é o caso de uma série de ativos mais seguros em relação a outros, como as commodities, por exemplo, principalmente as commodities agrícolas. Todavia, não se esqueçam que quando a gente está falando de commodities agrícolas, na maior parte delas, a gente está falando de alimento, salvo as commodities que são destinadas à produção de fibras e energia, mas a gente está falando de alimento, né? Matéria-prima para fazer comida. Então, tudo isso está na conta. É por isso essa volatilidade tremenda. Por isso que vezes o financeiro fala mais alto, vezes os fundamentos falam mais alto. Então, a gente ainda vai ver esse quadro muito claro, né? Muito nítido, e a gente vai entender que essa crise energética, alimentar e econômica, globalmente falando, continua trazendo esse sentimento para o mercado de aversão ao risco e tudo mais, esse quadro que você, inclusive, já conhece, tá? Então, o que a gente precisa... aí a gente já puxa essa pergunta da Neide, né, aqui no YouTube. Seguinte, bom dia, Carlinha, você tem alguma dica para a soja que vamos colher em março de 23? Será que está na hora de começar a vender, travar? Porque estou vendo cenário diferente dos demais anos. Talvez teremos que esperar até março, ou seja, colher mesmo e ver depois. Bom, Neide e amigos, né? Eu acho que é justamente por ter um cenário diferente, por ter um quadro completamente distinto do que víamos em outros anos, é que nós temos que ter essa estratégia melhor para passar por esse momento, né? Então, acho que não é deixar de vender ou começar a vender só ali na colheita. Acho que você tem que ter ao teu lado um profissional de confiança para te ajudar a fazer um hedge, para travar o teu preço, mas deixar a tua soja livre, né, circulando. Inclusive, ontem, o João Batista falou muito sobre isso no programa Tempo e Dinheiro, com o Vlamir Brandalize, com o Maurício Bellinello, trazendo ali uma composição de fatores. Isso é muito, muito importante da gente observar, e essas perguntas, elas serão sempre muito pertinentes, porque, de fato, tomar decisões com uma safra que está só começando, né, diante de um mercado tão incerto, realmente traz muita insegurança. Mas é preciso ter estratégia. Então, como é que você vai fazer, Neide? Você vai procurar uma consultoria, dependendo de onde você está, dependendo do tipo de gestão que você faz, para fazer essa comercialização planejada. É travar teu preço, garantir a tua renda, colocar o lucro no bolso e deixar a sua safra livre. Se o preço subir, você vai participar da alta. Se o preço cair, você está garantido naquele preço que você protegeu. Ah, Carlinha, mas isso, fazer hedge, fazer mercado de opção, isso tem custo, é verdade, tem custo. Mas o que custa mais? Você deixar de ganhar, perder no preço, ou fazer esse investimento na comercialização? Acho que é nesse momento que a gente está, né? É uma espécie de nova etapa de profissionalização do produtor brasileiro. Acho que é por aí que as coisas vão começar a se encaixar melhor e a gente vai ter, de fato, um avanço nessa insegurança que o produtor brasileiro ainda carrega, que é muito comum, e não é só o produtor brasileiro. O Daniel Olive, nosso diretor, esteve nos Estados Unidos em agosto para o Crop Tour, e ele dizia o seguinte: a gente fala, os produtores americanos, eles fazem hedge, claro que um percentual muito maior do que se faz no Brasil, mas eles também têm essa insegurança. Um dos produtores, inclusive, esse vídeo está disponível para vocês aqui, caso queiram assistir, vocês vão perceber que o produtor fala isso, ele fala exatamente com as palavras: eu detesto vender aquilo que eu não tenho, né? Então eu tenho muita insegurança, mas sim, já deixei de ganhar. Eu poderia ter vendido a minha soja perto de $17 por bushel, não vendi, não sei a que preço vou vender. Esse não sei a que preço vou vender é que é o X da questão, né? Dá para saber a pelo menos que preço você vai garantir uma parte da sua safra. A gente está falando de menos de 30% da safra 22-23 comercializada, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente deixar para vender tudo lá na boca da colheita, pode ter problema logístico, pode ter problema de armazenagem, pode ter uma barrigada no preço, pode ter mil coisas. Mas, Carlinha, pode ter também preços mais altos, sim.
Mas aí, se você fez a estratégia correta, se o preço subir, você vai participar da alta, amigo, né? Então, é por aí que a gente tem que considerar, é por aí que a gente tem que levar também, tá bem? Então, é assim que a gente tem que olhar. O quadro mais amplo, né? Não dá para olhar só naquele segundo, naquele momento. Não se esqueça que nós temos dólar futuro, que nós temos prêmio para travar, que nós temos Chicago te dando previsibilidade. E que os vencimentos mais alongados estão em patamares mais altos do que os mais curtos. Então, a gente está falando de uma soja para novembro, que vale 13,71, e para maio, que é a referência para a safra brasileira, 14 dólares e 2 centos por bushel. Agora, também puxando para a soja disponível. Carlinha, ainda tenho soja disponível para vender. Joia, como é que tá teu prêmio? Porque os prêmios estão subindo, hein? Nos últimos dias, na última semana subiu forte, tá? Foi para algo entre 2 dólares e 50, 2,60, até com chance de 2,70, tá? Soja disponível, base Porto, tá certo? Testou 2 dólares e 70 mais por bushel sobre Chicago, segundo informações de Vladimir Brandalize, foi um dos nossos destaques ontem. Essa pode ser uma semana importante para os preços da soja via prêmio. Para a safra nova, claro que os prêmios estão bem mais baixos, porque a gente está esperando colher 150 milhões de toneladas, não é? Então, tudo isso está na conta. Você precisa ter todos esses números que fazem sentido para você, faça um filtro e vai fazendo essa sua estratégia, tá? Não é para sair vendendo loucamente a sua soja, seu milho safrinha 23, soja 23, 24. Na última entrevista que nós fizemos com o Jefferson, ele trouxe essa informação. Já tem produtor fazendo o negócio com fertilizante 23, 24. Isso é um produtor planejado. Por quê? Porque as relações de troca com os fertilizantes, elas melhoraram muito. O poder de compra do produtor brasileiro melhorou consideravelmente nessas últimas semanas. Então, o produtor aproveitou para, inclusive, travar parte da safra 23, 24 de soja. Ele está plantando a 22, 23. Isso é gestão, tá? Isso é gestão. Neide, não sei se eu consegui te responder adequadamente, mas a minha dica de ouro para você: busque um profissional que vai entender a tua gestão, que vai aprimorar a tua gestão e vai te trazer um cenário aí legal, tá? Um planejamento comercial. É isso que vocês têm que ter. Ana Cláudia Nascimento, direto na Fazenda. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, Ana Cláudia. A notícia mais veiculada da carne da vaca louca pode comprometer a exportação de carne? Ana Cláudia, excelente gancho para a gente já trazer para a conversa. Vamos lá, vamos fazer vamos recapitular o que aconteceu com essa história de vaca louca, não é vaca louca, é uma vaca nem tão louca assim. O que aconteceu? 2 pessoas morreram, né, no estado da Bahia pela doença de Creutzfeldt-Jakob, ou DCJ, né? Esta doença, ela tem fonte de sintoma, de infecção ainda desconhecida. Uma das causas pode ser a vaca louca, ou vou buscar aqui o nome exato da doença, né? Que é o nome técnico da doença da vaca louca, que é a encefalite espongiforme bovina, né? Aí o que aconteceu? Morreram por vaca louca. Não morreram por vaca louca, morreram pela DCJ. E o que acontece? Uma das causas pode ser isso, mas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vieram com suas notas oficiais esclarecendo o caso ontem mesmo. Então, logo essa notícia foi veiculada, que inclusive foi amplamente veiculada pela grande mídia, né? O Ministério e a Secretaria Baiana vieram a público com as suas notas oficiais, trazendo esse esclarecimento de que não tem nada a ver com vaca louca, tampouco com o consumo de carne bovina ou subprodutos, que é o que acontece quando realmente a gente tem ou a carne bovina ou subprodutos contaminados com encefalite espongiforme bovina, a EEB, ou a doença da vaca louca. Ela pode sim gerar uma série de situações, inclusive a morte do ser humano. Não aconteceu. As mortes na Bahia em nada tiveram a ver com o consumo de carne bovina, tampouco com a doença da vaca louca,
né? Mas, volto a dizer, como a DCJ tem fonte, vou dizer aqui exatamente a explicação causa e fonte infecciosas desconhecidas se atribuiu de forma equivocada e, como eu falei, amplamente divulgado pela grande mídia essa relação. A relação não existe e, tão logo essa notícia chegou, nós vimos o mercado do boi gordo, o mercado futuro na B3, despencar, né? Nós vimos o mercado despencar. Foi no limite de baixa. E, aos poucos, foi devolvendo e foi voltando e fechou em alta. Fechou em alta não, mas fechou com uma baixa bem tímida. Vamos buscar aqui a cotação para não falar nenhuma bobagem, né? Por que voltou o mercado? Porque logo vieram os esclarecimentos do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Saúde da Bahia. Então, tão logo esses esclarecimentos vieram, o mercado viu que não tinha motivo para reagir da forma que tinha reagido na sequência. Mas o mercado atira primeiro e pergunta depois, isso é líquido certo, tá? E aí aconteceu isso, e o Fernando Henrique Iglesias, analista de mercado da Safras e Mercado, já havia cantado essa bola para a Andressa, nossa produtora e repórter, que estava apurando o caso, falou, ó, só uma nota do mapa para tranquilizar o mercado agora. Essa nota do mapa chegou rapidamente, o mapa nos respondeu, né? A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Ministério da Agricultura, que tão logo nos trouxe uma nota que diz o seguinte. Vamos ler juntos essa nota? Vamos lá. A pasta acompanha o caso citado. A doença de Creutzfeldt-Jakob ocorre, na maioria dos casos, de forma esporádica e tem causa e fonte infecciosas desconhecidas. Os casos mencionados na matéria não têm relação com o consumo de carne bovina ou subprodutos contaminados com encefalite espongiforme bovina EEB, conhecida como a doença da vaca louca. No ano passado, em 2021, nós já havíamos tido uma situação semelhante. Não só o Ministério da Agricultura se manifestou ano passado, como também a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, dizendo: o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, INI Fiocruz, esclarece que os 2 pacientes internados o ano passado, para investigação de encefalopatia espongiforme bovina, doença da vaca louca, estão com suspeita da forma esporádica da doença de Creutzfeldt-Jakob, considerando os aspectos clínicos e radiológicos. Esta forma esporádica não tem relação com o consumo de carne. Reiteramos que os pacientes estão internados no centro hospitalar para a pandemia de Covid-19, que ambos os casos não têm confirmação diagnóstica. Detalhes que possam identificar os pacientes não serão divulgados, Dr. Estevão Portela Nunes, vice-diretor de serviços clínicos da Fundação Fiocruz, Oswaldo Cruz. Então, percebam, a gente tem ali, como eu falei, o mercado vai atirar primeiro, vai perguntar depois, tudo foi esclarecido e hoje os preços do boi gordo, inclusive, já estão trabalhando em campo positivo na B3. O mercado devolveu todas as baixas que apostou ontem, caiu forte, mas na sequência voltou a subir, né? Então, hoje, às 11h30, horário de Brasília, a gente vai continuar tratando desse caso e saber como é que o mercado vai reagir. Não imagino que a gente vá ter um impacto direto na exportação de carne, porque, o status da nossa carne, Ana Cláudia, você melhor do que eu sabe disso, é muito bom. Então, eu acho que, como veio rápido a resposta do mapa, tá tudo certo, não devemos ter desdobramentos. Mas, claro, a sua pergunta é muito importante e a gente vai levar para os nossos especialistas para saber se isso pode continuar repercutindo. Não imagino que vai acontecer isso, na minha modesta opinião, mas, como eu falei, hoje os preços, inclusive, já voltam a operar em campo positivo. Novembro, R$ 296,85 por arroba, 0,5% de alta. Dezembro, R$ 302,05, uma alta de 0,9%, tá certo? Como eu falei, na sequência, a gente vai ter, às 11h30, horário de Brasília, tem uma nova entrevista sobre o mercado do boi gordo que vai nos trazer mais informações. E aí, percebam, a gente, inclusive ontem, recebeu um recado do time do AgroBrasil, o aplicativo AgroBrasil, que monitora ali, que registra negócios com boi gordo, escalas de frigoríficos, termômetros dos frigoríficos. E,
Não houve captação, né, de negócios pelo aplicativo, porque de fato o dia foi muito parado. Ficou todo mundo esperando para saber o que ia acontecer, fora os mercados despencando na B3. Então, hoje, não tem nenhuma ressaca do mercado. Eu percebo que o mercado já volta a subir. Vamos entender. O mercado vai se voltar aos seus fundamentos rapidamente, principalmente por conta da agilidade do mapa ao trazer essa explicação, tá? Então, de olho, ok? 9h19 pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Antes de eu chamar meu convidado e grande amigo, vou trazer aqui uma informação importante que chegou ontem da agência de notícias Reuters, tá? Que agora a gente vai falar sobre fertilizantes. O Brasil, que normalmente depende da importação de fertilizantes, está reexportando cargas por falta de infraestrutura para armazenagem de grandes volumes que chegaram neste ano, informou a autoridade portuária de Antonina, no Paraná, nesta segunda-feira. Em uma reviravolta inesperada, o importador redirecionará 24,7 mil toneladas de fertilizante DAP, que chegaram da Jordânia, mas que agora serão enviados para a Turquia nos próximos dias. No mês passado, já havia ocorrido a exportação de 17 mil toneladas de fertilizantes fosfatados vindos do Egito. A carga esteve em um recinto alfandegário de Antonina por 2 meses, até que foi exportada para os Estados Unidos em 22 de setembro, uma situação que a autoridade portuária descreveu como inédita. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, que já está conosco. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você com a gente. Jeff, o seu... Agora sim. Agora sim. Bom dia, Carla. Prazer em falar contigo, prazer em falar com todo mundo. Agora deu certo. Agora sim. Jefferson, seja bem-vindo, meu amigo. Te surpreendeu também essa informação? Ou, claro, que como você acompanha tudo muito de perto, de dentro do mercado, faz sentido que a gente comece a ter esse tipo de notícia nesse momento, pelo atual cenário que estamos vivendo? Olha, Carla, no primeiro momento sim, né? Porque nós não estávamos acostumados a ver esse tipo de movimento. Inclusive ontem, quando eu troquei uma ideia com a Ana, que é a repórter da Reuters, nós conversávamos sobre isso, sobre esse movimento atípico no mercado brasileiro. Nós falávamos lá em março, abril, da possibilidade de faltar matéria-prima. Tem um movimento que o Brasil está reexportando carga. Então, realmente surpreende qualquer um. Inclusive, a autoridade portuária fala que é um caso inédito. Eles nunca tinham presenciado um movimento como esse. Só que é importante esclarecer uma coisa, cara. Nós já estamos vendo um arrefecimento das nossas importações. No primeiro semestre do ano, nós tínhamos um volume muito superior ao ano passado. Agora, nós estamos 4% superior ao ano passado, somente. Certo. E eu acredito que no mês de outubro, mês de novembro, esse número de 2022 ele vai ficar abaixo de 2021, na minha opinião. Porque eu já estou percebendo isso no line-up brasileiro, nos line-ups dos portos, né? Nós já estamos vendo esse arrefecimento com maior intensidade. Então, esses dois casos mencionados, eu acho que vão ser casos pontuais. Nós não vamos ver uma onda acontecendo no mercado brasileiro, não. Jefferson, por que você imagina que esse tipo de movimento esteja acontecendo? Por que a gente está vivendo essa situação? É o custo de armazenagem que está muito elevado? Importamos bastante, agora temos a condição de fazer isso. O que motiva um movimento como esse, que, como a autoridade portuária reportou, é inédito? Olha, cara, a primeira coisa é lugar para guardar esse fertilizante. Nós estamos com uma dificuldade de armazenagem hoje no Brasil. E nós já estamos acompanhando esse movimento faz uns 3 meses, mais ou menos. Inclusive com o Ministério da Agricultura mencionando que realmente o Brasil hoje tem uma dificuldade de guardar todos os fertilizantes. E por que aconteceu isso? É importante nós pegarmos um pouco o movimento de maio, junho das nossas importações. Elas foram recordes. E por que isso? Porque os importadores eles tinham um receio de faltar matéria-prima aqui para o Brasil. E, obviamente, eles anteciparam esse movimento de compra, coisa que nós não estávamos acostumados a ver no mercado brasileiro. Então, é isso que hoje faz com que o Brasil, mesmo com uma redução nos últimos 2 meses, ainda esteja superior ao ano passado. Nós estamos falando de aproximadamente 5% em relação ao ano passado. O Brasil importou, de janeiro até setembro, 30,7 milhões de toneladas de fertilizantes, contra 29,5, mais ou menos, de 2021. Estamos falando de quase 5% de aumento.
Agora, para outubro, novembro e dezembro, eu espero uma retração nesse volume e nós devemos terminar o ano de 2022 com um volume abaixo do que nós importamos no ano passado. Pelo menos espero eu. Agora, Jefferson, esses são volumes que podem eventualmente, mesmo que um pouco mais adiante, fazer falta para o mercado brasileiro, algo nesse sentido, que a gente tenha que voltar a aumentar as nossas importações, ou como a gente veio nesse ritmo tão importante de crescimento, a gente está adequadamente abastecido e esses movimentos não mexem muito com o quadro de abastecimento do Brasil? Então, cara, são movimentos muito pontuais, não podemos dizer que isso vai fazer falta para o Brasil. Estamos falando de duas cargas pequenas, isso não é nada significativo perto do que o Brasil importa. Realmente é um movimento pontual. Até eu estava conversando ontem com os colegas, eu disse, eu não vejo isso pegando corpo no mercado brasileiro, pelo menos por agora. Eu acho que daqui para frente os importadores devem começar a racionar um pouco essas importações, porque nós sabemos que a demanda ela é menor. Os números da ANDA mostraram isso para nós de janeiro até julho, uma queda de 8,9%, se não me falha a memória, no acumulado. Nós estamos trabalhando com uma redução na demanda brasileira entre 5% e 6,5%, então significa que não faz sentido eu ter uma importação tão grande assim. Eu preciso ver o quê? Uma queda nessa nossa importação e provavelmente isso vai acontecer nesse último trimestre. O Brasil deve importar menos do que importou no ano passado, nesses últimos 3 meses do ano. Pelo menos é o que está indicando os nossos lineups. E era justamente um movimento que você estava já adiantando que poderia acontecer, né, Jefferson? Exatamente. É porque o que acontece, Carlos? Os importadores eles anteciparam o movimento no nosso primeiro semestre. Por quê? Como eu disse, existiu o risco de faltar. A partir do momento que você tem um risco de faltar, você tenta garantir o máximo aqui no Brasil. A nossa questão maior foi que as importações subiram muito rápido e, do outro lado, o consumidor, que é o produtor brasileiro, ele reduziu a sua demanda por fertilizante. Então, por isso, inclusive, que nós vemos essas quedas nos preços de 40%, 45%, até 60% de maio até agora. É por conta disso, porque eu tenho uma oferta hoje que é uma oferta expressiva e, do outro lado, eu tenho um produtor que está consumindo menos. Ou seja, eu tenho um cenário perfeito para ver uma redução no preço e uma melhora no poder de compra, como você estava comentando, para a relação de troca. Eu estou agora muito focado no quê? No milho safrinha 2023 e também na soja 23 e 24. A nossa janela da soja 22 e 23 é uma janela praticamente fechada, né, Carla? Agora os produtores estão preocupados na sua semeadura, daqui a pouco nós vamos ver já um movimento pensando na semeadura do milho safrinha, e aí, claro, os olhos vão novamente se tornar para a nossa safra 23 e 24. As atenções ficam para lá em relação aos insumos, às compras. E na semana passada eu vi um movimento também de produtores no MT cotando um pouco mais para 23 e 24. Era isso que eu queria saber de ti, portanto, se as suas atenções estão nesses dois cenários, Jefferson, quais são os seus destaques para o milho safrinha 23 e para a safra 23 e 24? Essa relação de troca, esse poder de compra do produtor brasileiro continua melhorando? Continua melhorando, porque o preço do fertilizante ele continua caindo, né? Se nós observarmos aí o MAP, por exemplo, na semana passada ele teve uma queda de mais ou menos $20, um cloreto indo na mesma linha, então isso melhora o poder de compra para o milho safrinha do produtor e também para a soja 23 e 24. Qual que é o ponto de atenção, cara, que eu sempre falo? Nós temos um mercado muito precoce ainda para a soja 23 e 24, muito precoce. Sim. Então, para eu ter uma relação de troca firme, pensando em números atualizados, eu preciso ver esse mercado de soja sendo mais movimentado, coisa que eu não estou vendo nesse momento. São poucas as empresas que estão atuando para o mercado de 23 e 24. E é normal, né, Carla? Porque o nosso farm selling para 22 e 23, ele é um farm selling atrasado ainda. Sim. Então, o produtor, para a safra que ele está começando agora, ele está pouco vendido. Se nós pegarmos uma projeção para a safra 23 e 24, é claro que ele não vai estar se posicionando ainda. Então, para eu ter uma relação de troca que realmente expresse a realidade, eu preciso analisar as empresas, as trades, voltando, quem sabe, a trabalhar aí com o 23 e 24, coisa que eu não estou vendo nesse momento. Não é nem voltando, é começando, né? Essa é a palavra. Eu preciso ver o mercado de 23 e 24 andando para eu ter uma ideia da minha relação de troca e do poder de compra do produtor.
É interessante, né? Porque a gente viu para 22, 23 esse mercado precoce não acontecer, né, Jefferson? A gente via um produtor mais travado também na hora de fazer ali as suas aquisições, claro, diante de uma volatilidade muito forte das commodities, de preços muito elevados dos fertilizantes, e me parece que o produtor precisa passar pela dor para depois vir para essa nova safra também com um comportamento completamente diferente, né? Pois é, cara, só que é importante pontuar, né, o que, que aconteceu. Se nós pegarmos um pouco na memória, lá no ano passado, em maio, por exemplo, eu já via movimento no mercado do Mato Grosso, o pessoal comprando para a safra atual, a safra que nós começamos dia 15 de setembro. Então, de uma certa maneira, o mercado mato-grossense é um mercado que está um passo à frente dos demais. Verdade. Agora, nesse ano, eu estou vendo uma movimentação um pouco maior, porque a minha relação de troca para a safra 23-24, ela está melhor do que eu comecei a minha safra 22-23. Se você olhar naquele gráfico que eu sempre posto nas redes sociais, você vai perceber que eu comecei o meu índice lá no ano passado superior ao que eu estou começando agora. Então, de uma certa maneira, isso incentiva os produtores a pensarem nas suas compras para a próxima temporada. E isso está muito no radar para nós agora, Carla, porque se nós pegarmos a soja 22-23, essa soja que o produtor começou há pouco tempo ou ainda vai começar, nós temos uma janela praticamente fechada para as aquisições. Então, não tem muito o que falar. Quando eu olho o milho safrinha, pegando o Mato Grosso, por exemplo, eu estou com 80% a 85% dos produtores já comprados para o milho safrinha 2023. Outros mercados, esse percentual é menor, como aqui no Paraná, por exemplo. Entretanto, é algo que já está caminhando. Agora nós vamos ter que acompanhar bastante as compras para 23, 24. Eu espero que essa queda no preço do fertilizante possa fomentar um pouco mais essas aquisições para a safra futura. Certo. Jefferson, como é que você está avaliando essa escalada muito agressiva do conflito entre Rússia e Ucrânia? Nós falávamos muito sobre isso ali, 8 meses. Não sei se a gente imaginou que fosse durar 8 meses essa guerra. E toda vez que eu converso contigo, eu falo sobre isso, porque realmente para mim é muito impressionante a gente ver o que a gente está vendo nos últimos dias. Te preocupa de alguma forma? A gente pode voltar a ter um mercado preocupado com esse conflito impactando nos fertilizantes, ou o que tinha que acontecer para os fertilizantes já aconteceu e daqui para frente é um outro capítulo? Olha, Carla, essa é a grande incógnita que nós temos. É muito difícil de você afirmar que se a guerra continuar ou subir um tom, as coisas vão continuar normais no mercado internacional de fertilizantes. Nós passamos por um momento muito difícil, isso é um fato. E nós superamos esse momento difícil. Agora nós vamos ter que analisar os próximos passos. Até agora não vimos nada que possa prejudicar o mercado brasileiro ou o mercado global de fertilizantes em relação a esses últimos conflitos envolvendo a guerra entre Ucrânia e Rússia. Só que é importante dizer, o protagonismo russo nos fertilizantes, eu estou falando globalmente, ele é muito grande. Então é claro que preocupa. Preocupa nós aqui no Brasil e preocupa o mundo inteiro, porque nós dependemos dos fertilizantes para produzirmos os alimentos. E se você tem uma guerra, quem sabe, pegando um tom um pouco mais forte, significa que todas as coisas voltam novamente a ser discutidas. Produção de milho, produção de trigo, importação, exportação de fertilizantes e assim por diante. Então é muito importante, mas, Carla, eu digo para você, por enquanto eu não escutei nada no mercado que possa interferir nos preços ou na disponibilidade de insumos. Certo. Jefferson, tem uma pergunta aqui para você que eu acho que tá parcialmente respondida. Deixa eu buscar ela aqui, que é sobre o cloreto de potássio. O aumento da tensão na guerra Rússia e Ucrânia com a participação da Bielorrússia pode trazer um aumento nos preços do cloreto? Olha, vamos lembrar o seguinte, a Bielorrússia está bem ausente do mercado brasileiro ultimamente. A gente conversou na última nossa troca de ideias que a Bielorrússia tinha exportado um barco para o Brasil. Esse barco, depois de um longo tempo, estava esperando para descarregar aqui em Paranaguá. Mas a Bielorrússia, querendo ou não, ela está muito pouco presente hoje no mercado brasileiro. Nós temos o Canadá em primeiro lugar absoluto, Carla, no fornecimento, a Rússia em segundo, e aí nós temos a Alemanha em terceiro e a Bielorrússia em quarto. Então a Bielorrússia perdeu protagonismo, perdeu muito protagonismo aqui para o Brasil. Então significa que hoje pensar que esse conflito envolvendo pode pressionar ainda mais, eu acho difícil. A Bielorrússia, o que ela está fazendo hoje? Ela está exportando fertilizantes para a Rússia através das ferrovias, e aí dos portos russos ela direciona para os outros lugares. Ou ainda ela exporta por ferrovia diretamente para a China, e chega lá em Harbin, que é o coração da produção de milho da China. E o que nós estamos vendo? Que os chineses
pelo movimento de importação forte, provavelmente eles estão fazendo alguns repasses para os países ao lado, como Bangladesh, Índia e Paquistão, que são consumidores de fertilizantes também. Agora, eu não vejo nenhum problema, por enquanto, envolvendo o preço de fertilizantes aqui no Brasil, no caso do cloreto de potássio, pela Bielorrússia. Nada ainda. Certo. Jefferson, a gente tem destaques entre preços nesses últimos dias, nesse início de semana, alguns cedendo um pouco mais, outros subindo um pouco mais, alguma movimentação atípica entre os principais grupos de fertilizantes? Por enquanto, Carla, a mesma história. Fosfatado e cloreto dando sinais que podem cair um pouco mais. E do outro lado, o nitrogênio bastante incerto ainda. Nós seguimos com a produção da Europa cortada, isso é um fato. Nós estamos se aproximando dos meses mais frios por lá. O consumo de gás natural para as residências, ele aumenta, nós sabemos disso. E, por enquanto, a Europa não resolveu a situação dela. O que nós estamos vendo nesse momento é que o preço do gás natural deu uma boa queda. Se nós pegarmos do pico lá, que aconteceu no mês de agosto até agora, o gás natural caiu bem. Só que a produção de amônia ainda é inviável por lá, quando eu falo de preço. Outra coisa, eu preciso ver o quê? A disponibilidade de gás natural para a fabricação de fertilizantes. São duas coisas que nós precisamos ver. Primeiro, o preço, se ele possibilitou ou não a retomada. E segundo, a disponibilidade do gás para você produzir amônia. Até agora, nós estamos vendo aí 75% da produção de amônia no continente europeu cortada. Isso é um fato. A demanda europeia está ainda capenga, nós não estamos vendo movimentações tão severas assim. Na semana passada, nós tivemos alguns relatos que a Europa poderia estar comprando do Egito e dos países do Oriente Médio. Isso não pressionou o preço aqui no Brasil. E o segundo ponto importante, nós estamos agora com um leilão indiano em andamento, que é aquele leilão que eu sempre converso, os tenders da Índia, que eu sempre falo contigo. Esses tenders eles são muito importantes para dar uma visão para o mercado de como está a oferta, como está o apetite de uma gigante, que é a Índia, e também o preço do fertilizante. E nós vamos ter esses resultados nos próximos dias. E isso acaba travando um pouco os negócios no mercado internacional, cara. Para você ter uma ideia, ontem eu estava fazendo um relatório hoje pela manhã e eu não vi movimentação nos Estados Unidos, não vi movimentação no Brasil, o mercado muito parado. E por que isso? Porque todo mundo está na expectativa do tão esperado tender indiano, que ele veio aí na sexta-feira passada, a IPL emitiu o tender e agora nós vamos ver os números desse tender. Volume, preço e assim por diante. E claro, o mercado dá muita atenção para isso, pode ter certeza. Certo. Bom, a gente vai acompanhar, né, Jefferson? A gente vai monitorar e principalmente esses momentos de informações atípicas, eles chamam muita atenção e geram muita inquietação mesmo no produtor brasileiro, que há 4, 5 meses a gente estava falando de um temor de desabastecimento. Aí a gente começa a pensar nessa reexportação, os preços, né, dando sinais de melhora. Quer dizer, tudo precisa ser avaliado de forma conjunta para a gente levar a tranquilidade para o produtor, como você sempre faz aqui nas suas entrevistas. Sempre bom ter você com a gente. Jefferson, obrigada. Eu que agradeço, Carla. Contem sempre comigo. Não deixe de acompanhar. Os preços estão caindo, eu sempre digo. Mas em algum momento nós vamos ver uma mudança desse cenário. E essa mudança, em geral, ela vem com a demanda, cara. Isso é importante. O negócio, a partir do momento que o preço começa a cair muito, o produtor ou os produtores internacionais vão comprar os seus fertilizantes e aí a surpresa pode vir na forma de alta nos preços. Pronto, fica a dica de ouro foi dada, né, Jefferson? Exatamente. Atenção total. E casamento de moedas, né, Jefferson? Pelo amor de Deus. Exatamente, Carla. Isso é muito preocupante. Eu estava falando com os colegas aqui, até para finalizar nossa conversa, nós vemos que o nosso câmbio tem uma volatilidade muito grande. Nós sabemos que os produtores compraram o seu insumo a 5,40, com $1, por exemplo, e estão pouco vendidos na sua soja 22, 23. Então, ele precisa ficar muito atento a esses movimentos de preço da soja, porque o mais importante, cara, ele precisa preservar a margem dele. Isso é muito importante. Ele tem que pensar em alternativas para preservar a margem dele. E por isso que eu falo que a relação de troca é o melhor remédio para isso. No caso do insumo. Se você vê que a tua relação de troca está dentro da tua média dos últimos anos, ainda mais num cenário volátil como o qual nós vivemos, é importante o produtor pensar em alguma coisa. Não tenho dúvida disso. Exatamente. É isso. Jefferson, meu amigo, obrigada mais uma vez, viu, pela gentileza de aceitar o meu convite, de estar aqui com a gente. Nossa audiência sempre aproveitando muito da sua presença, aproveitando para aprender muito, inclusive, contigo. Boa semana para você, bom feriado amanhã, se você não for trabalhar. Eu estou de plantão, então se precisar de alguma informação, viu, Jefferson, eu estou de plantão.
Maravilha, combinado. Excelente semana para todo mundo. Muito obrigado pela atenção. Contem sempre comigo, estou por aqui. Quem quiser conversar comigo, estou sempre aberto para trocar ideia e assim nós vamos acompanhando o mercado. É isso. Eu sempre sugiro que as pessoas acompanhem o seu Twitter, né, Jefferson? Porque ali você dá informações sempre em tempo real, o tempo todo atualizando a tua audiência também ali e os, né, claro, ali todo o time da Greenvest, os seus clientes da Greenvest também, todos atentos a tudo isso, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Carla. Excelente dia para todo mundo e uma boa semana e um bom feriado. Obrigada para você também. Até a próxima. Um Até a abraço. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco nesta terça-feira para te explicar essa questão da reexportação de fertilizantes. Tá caro e aí a gente não tem lugar para deixar tudo isso, né? Porque as nossas importações aumentaram consideravelmente. Então, Jefferson traz um esclarecimento em relação a isso e certa tranquilidade também. Estamos bem abastecidos, são movimentos pontuais, realmente atípicos, mas pontuais, nada que vá nos promover uma preocupação de abastecimento, então tá tudo certo. Atenção aos negócios que estão sendo feitos para a safra 23-24 de soja e safrinha 23, como o Jefferson falou, ele está concentrando as atenções dele, inclusive, sobre isso, diante de todo este quadro, portanto, tá certo? Estamos monitorando, estamos acompanhando. Se você chegou agora há pouco, já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? 9h40 pelo horário oficial de Brasília. Seguimos por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Falamos hoje já bastante sobre soja, sobre mercado interno, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Hoje subindo um pouquinho, R$ 5,19, uma pequena alta de 0,02%, tá? Então, trabalhamos aí com esse pequeno ganho no mercado cambial na manhã dessa terça-feira. A gente vai monitorando. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, bem importante também, do João Batista. Bom dia, qual a expectativa de exportação para a Europa devido à tensão que eles estão vivendo? Pois é, João Batista, a gente percebe que as exportações para a Europa, elas vão continuar acontecendo, elas continuam acontecendo, e os europeus devem encontrar, inclusive, alternativas para receber produtos que não conseguem chegar até as regiões portuárias ali da Ucrânia, por exemplo, onde voltou a ficar muito complexa a situação do conflito, né? Até porque o acordo que a Rússia tem com a ONU, a Ucrânia tem com a ONU para garantir ali o corredor de exportação de produtos agrícolas da Ucrânia, ele vence no mês que vem, né? No final do mês que vem. E aí, agora, com a escalada do conflito, a preocupação é esse entendimento de se esse corredor vai continuar aberto ou não. Há uma tensão muito grande no mercado agora entre os especialistas, os analistas, os consultores, os conhecedores, né, de entender o que vai acontecer com esse corredor. Por isso que ontem os preços do trigo chegaram a superar durante o dia 7% de alta, terminaram o dia com um pouco mais de 6% de ganho e hoje realizam um pouquinho de lucros, mas muito atentos ainda a essa questão. Hoje o mercado cede aí 12 pontos nos principais contratos. A gente está falando do dezembro com 9,26, o março com 9,39, o maio com 9 dólares e 45 e o julho com 9 dólares e 28. Então, mesmo que ceda um pouquinho, está caindo um pouco mais de 1%, ontem subiu 6%. E essa tensão muito forte em relação às ofertas que virão de Rússia e de Ucrânia. Inclusive, para o relatório de amanhã, de oferta e demanda mensal do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, há uma expectativa do mercado de que haja realmente uma redução nos estoques globais, não só de trigo, mas também de milho. E aí a União Europeia vai precisar importar, né? Vai precisar trazer comida de algum lugar e vai olhar para o Brasil, inevitavelmente. O que traz alguma preocupação é aquela tal lei verde, né? Não vamos comprar coisas de área de desmatamento depois de 2019, começa a valer em 2024, até lá a gente pode reverter muita situação, até porque o nosso Código Florestal está em vigor, né? A União Europeia precisa vir aqui conhecer a nossa preservação. Olha só, e uma informação complementar sobre essa condição das exportações para a Europa. Fernando Henrique Iglesias, analista das safras e mercado, nos disse ontem para a Letícia Guimarães, que acompanha aqui Proteínas Animais, sobre a questão das exportações de frango brasileiras, podendo encontrar mais oportunidades por conta da crise
do gás natural por lá. Não se esqueçam, estamos chegando no inverno, deve ser um inverno rigoroso no hemisfério norte, o consumo de alimento vai aumentar, eles não estão conseguindo aumentar a produção em função de toda essa complicação, e olha só, então as oportunidades podem vir por conta da crise do gás natural por lá. Já se tem uma lacuna deixada pela Ucrânia na União Europeia na produção de frango, e com a escassez do gás natural, o aquecimento em granjas produtoras em vários países pode ficar prejudicado, o que traz a possibilidade de uma redução na produção local de frango, e vamos ter que exportar mais, portanto, para os europeus. Portanto, eu vejo que a gente tem João Batista, aliás, Letícia, obrigada pelo complemento, eu vejo, João Batista, que a gente não tem ali grandes problemas, na verdade a gente tem a grande oportunidade, né? A gente precisa lembrar sempre que a ministra Tereza Cristina, e é um trabalho que tem sido inclusive seguido pelo ministro Marcos Montes, a ministra Tereza Cristina abriu 200 novos mercados para os produtos brasileiros, né? Então a gente vê a nossa exportação saltar consideravelmente, ampliar e diversificar a nossa pauta exportadora. Isso é muito importante para garantir a sustentabilidade, né, dos negócios. Então, quando a gente vê essa ampliação e essa diversificação da pauta, isso faz muita diferença para o campo, de uma forma geral, né? Então a gente vai olhar para isso também com bastante atenção, tá? A sua pergunta também, muito boa. Hoje eu tirei o dia aqui para tratar desses assuntos, né? Por quê? Porque os mercados, senhoras e senhores, vocês conhecem já os fundamentos que estão regendo o mercado agora, tanto de grãos quanto das soft commodities, então a gente pode tirar esse tempo, né, para trazer esses assuntos paralelos, mas que impactam diretamente o andamento das commodities, não é? Agora, 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia, já está conosco. O Alexandro Bonato, também com a gente de Tangará da Serra, bom dia. O Renato Lourenção, bom dia, excelente trabalho a todos em Bauru. Temperatura amena, sem chuvas, tá? Como aqui em Valinhos, então, mas percebo que a temperatura está subindo, 25 graus já. O Emerson Antoniacomi, Ponta Grossa, Paraná. O Demétrio Santos nos ouve de Pedro Juan Cabaleiro, departamento de Amambai, no Paraguai. Chuva e chuva. É isso, Demétrio? Mas tá dando para plantar? Tá plantando? Como é que tá em Pedro Juan Cabaleiro? Pedro Juan Cabaleiro é uma região muito produtora de grãos lá do... Diga lá da onde? Diga lá do Paraguai, né? Pelo Instagram, o Lucas Agro 94. Oi, Lucas, tá bom, meu filho? Faz tempo que você não passa por aqui. Carlinhas, chuvas em Paragominas, no Pará. Manda ela, vamos mandar chuva pro Pará. Pode deixar. O Edclã, bom dia, Carla. Bom dia, Edclã. Rofran Service, bom dia. Eu moro aqui na praia, Grande Litoral, sul de São Paulo. Na Praia Grande, Litoral, sul de São Paulo. Que delícia, né? Que é morar na praia. Obrigada pela sua audiência. Dona Salva, bom dia, hein? Dona Eliana, bom dia, hein? Então, as duas já conversando, falando de quem? Da Carla Mendes. Olha, fala para ela pentear o cabelo, essas duas aqui, ó, complicado. CNS Flooring, bom demais. Obrigada. E é isso. Entre os nossos comentários, se eu não respondi alguém, por favor, mandem novamente. Letícia está cuidando de tudo para que eu possa responder todas as perguntas e as interações que chegam para nós. Bom, vamos aqui recapitular, portanto, os preços das commodities, né? Para a gente falar um pouco de tudo. Soja, então, segue no vermelho, perdendo de 2,5 a 3 pontos nos principais contratos, todos eles abaixo dos 14 dólares, à exceção do maio, que é referência para sua safra 22-23. Atenção, 14 dólares redondinhos para o maio. Estava 14,5, intensificou um pouquinho abaixo, perdeu um pouquinho mais, então a gente tem esses 14 dólares por bushel no maio. Para o milho, estabilidade em Chicago, a gente está falando de dezembro subindo 0,25 para valer 6 dólares e 98. Os demais contratos um pouquinho acima dos 7 dólares com baixa de meio ponto. E o trigo hoje, mais uma vez, a estrela do mercado de grãos, mas para baixo, né? Então, baixas de 9,5 a 10 pontos mais 75, já perdeu mais o trigo. Nos derivados de soja, recapitulando, baixa de 1,5% no óleo, 65 centes mais 6 por libra peso, farelo subindo 0,12%, 406 dólares e 20 por tonelada curta. O óleo vai acompanhando o petróleo, que cede 2%. Café,
Voltando para o campo misto, dezembro e março em alta, maio e julho em queda, mas ainda o contrato dezembro buscando retomar os 2 dólares e 20 por libra peso, ainda sem sucesso, 2 dólares e 17 mais 85, os vencimentos mais distantes já mais longe dos 2,20, temos, por exemplo, para o maio 23, 2 dólares e 3 por libra peso, e no julho 2 dólares redondinhos para o contrato maio. Olhando para açúcar, ainda em queda e vai sentir o peso da baixa do petróleo hoje. O algodão volta a subir, estava caindo um tiquinho, voltou a subir. Lembrando que o contrato mais negociado é o dezembro, 89 centos mais 19 por libra peso, alta de 1% agora. O algodão tem fundamentos muito fortes para subir. Paquistão perdeu muito algodão, Estados Unidos perdeu algodão, Índia perdeu algodão. A demanda está ali na estabilidade, mas pode sentir um pouco mais o peso da recessão, do crescimento menor na China, mas tem uma oferta menor. Vamos ver os números do USDA de amanhã. Vai ser importante entender também os dados do algodão, tá certo? E eu sugiro que você também acompanhe todas as quintas-feiras o panorama brasileiro do algodão com a Bruna Stewart, também analista da Greenvest, tá? E ela traz ali uma perspectiva bem interessante, tá certo? O suco de laranja hoje subindo, tem mais de 1% de alta. Vamos para o mercado futuro no Brasil, B3, milho tá subindo, hein? O novembro, R$ 86,67 por saca, dali para frente todos acima de R$ 90. Janeiro com R$ 92,32, março R$ 95,12, maio R$ 93,64. E o boi, que foi um dos nossos destaques hoje, novembro R$ 296,65 por arroba, 0,4% de alta, e o dezembro R$ 301,65, 0,7% de ganho. Tem que ter atenção agora ao mercado do boi gordo, hein, moçada? Não pode desviar e nem deixar de acompanhar a entrevista de hoje do Alexander Horta para a gente amarrar direitinho essas mortes na Bahia, que não tem a ver com a doença da vaca louca, nada. O mercado ontem caiu, devolveu e hoje já voltou a subir, tá? Alguma novidade do boi gordo? Diz a Yara. Tá aí para ti a resposta, tá bem? Lucimara, vocês já têm uma visão sobre os estragos da chuva de pedra na cultura do café? Temos com certeza. Ontem, Lucimara, a Virgínia fez uma entrevista bem importante e a gente fez o levantamento junto da Emater, Minas Gerais, do coordenador estadual de crédito da instituição, o Willem de Araújo, que falou que 13 mil hectares de arábica foram afetados pelas chuvas de granizo. Em muitas áreas, a produção só deve ser retomada em 2024. Esta entrevista está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Ó, vou te colocar aqui o título pelo Instagram e vou pedir pro nosso time colocar também no YouTube, tá? Ó, menu, vídeos, café. Pessoal, esse, né? Aqui, ó, como é que chama isso? Esse perfil no Instagram, @jornalista da soja, siga também, para você também ficar com essas informações ali na ponta da língua, tá? É mais um bracinho das nossas redes sociais. Por que tivemos uma queda no preço do café? Porque temos chuvas no Brasil, a florada começou e tudo mais, apesar dos fundamentos de oferta ainda preocuparem, e a pressão do financeiro. Ela vem inevitavelmente, tá? Tem gente perguntando aqui também sobre a soja, mas hoje eu falei bastante sobre a soja também. Vou pedir a gente vocês acompanharem lá o comecinho da nossa live, que ali tem todas as respostas, tá bem? Senhoras e senhores, 9 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Você tem uma terça-feira de bons negócios. A gente não se encontra amanhã pelo feriado, estamos aqui trabalhando, mas de plantão, USDA, mercados e tudo mais que você precisa saber, mas não temos o Bom Dia Agro, mas na quinta-feira a gente está junto de novo, tá certo? Continue nos acompanhando para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Até lá!